Viúvo e vazio, o milionário já havia desistido. Até uma menina pobre puxar seu braço. Ela não pediu nada, só disse, venha ver. E o levou direto ao impensável. Antes de continuar, comenta aqui qual parte dessa história mais tocou seu coração até agora. Sua participação é o que faz esse canal crescer. E aproveita para se inscrever, porque o final dessa história tem uma reviravolta tão grande que nem novela ousaria mostrar. Durante 7 anos, Daniel Andrade viveu como um homem partido ao meio. Metade dele continuava respirando, cumprindo obrigações, assinando documentos quando necessário. A outra metade havia sido enterrada junto com a esperança, naquela noite de setembro, que ele jamais conseguiria esquecer. As pessoas que o conheciam antes do acontecimento diziam que Daniel era outro homem. Empresário. Respeitado em Curitiba, dono de uma construtora que erguia prédios por todo o Paraná, ele sempre fora conhecido pela energia contagiante, pelo sorriso fácil e pela generosidade com que tratava funcionários e parceiros. Mas tudo isso morreu junto com Marina. Ou pelo menos era o que todos acreditavam. Marina Andrade desapareceu numa terça-feira chuvosa. Saiu de casa dizendo que ia resolver um assunto urgente no centro da cidade e nunca mais voltou. O carro dela foi encontrado 3 dias depois, abandonado num estacionamento próximo ao mercado municipal. As chaves estavam no contato. A bolsa jogada no banco do carona. O celular desligado estava dentro da bolsa. Nenhum sinal de luta, nenhum bilhete, nenhuma explicação. Apenas o vazio ensurdecedor de uma ausência que não fazia sentido. Daniel revirou Curitiba de ponta a ponta. Contratou investigadores particulares, ofereceu recompensas, apareceu em programas de televisão, espalhou cartazes por cada esquina da cidade. Durante meses, ele não dormiu mais que 3 horas por noite. Acordava no meio da madrugada com o coração disparado, imaginando que tinha ouvido a voz dela chamando seu nome. Mas era sempre o silêncio, sempre o eco vazio da casa que antes era cheia de vida. A polícia investigou, interrogou Daniel mais de uma vez. Fizeram perícia no carro, nas roupas dele, nos registros bancários. Alguns investigadores olhavam para ele com aquela desconfiança velada, como se estivessem apenas esperando o momento certo para provar que ele sabia de algo. Mas não havia nada. Nenhuma evidência de crime. Nenhum corpo. Nenhuma conclusão. Apenas teorias que não levavam a lugar algum. Com o passar do tempo, o caso esfriou. As pessoas pararam de perguntar. Os jornais pararam de publicar. A vida seguiu em frente para todo mundo, menos para Daniel. Ele entregou a administração da construtora para Roberto Fonseca, seu sócio de longa data, e passou a viver como um fantasma dentro da própria vida. A mansão no bairro Ecoville, que antes recebia amigos para churrascos aos domingos, tornou-se um lugar silencioso e sombrio. As cortinas ficavam fechadas. O jardim, antes impecável, começou a crescer sem controle. As pessoas que passavam na rua comentavam em voz baixa sobre o homem que tinha perdido tudo. Mas Daniel não tinha perdido tudo. Ele tinha perdido Marina. E isso era mais do que tudo. Toda sexta-feira, sem falta, ele dirigia até um terreno baldio na região do Tatuquara, na periferia de Curitiba. Era um lugar esquecido, cercado por casas simples, ruas de terra e vegetação, que crescia sem controle. Ali, num canto específico perto de uma árvore velha e retorcida, Daniel ficava parado por horas. Não havia túmulo, não havia lápide, não havia nada além de terra batida e mato seco. Mas ele sentia que Marina estava ali. Não sabia explicar. Talvez fosse apenas a necessidade de ter um lugar para ir, um ponto fixo onde pudesse depositar a dor que carregava. Ele levava flores. Conversava com o silêncio. Pedia perdão por coisas que nem sabia se tinha feito. Reviviam mentalmente cada detalhe daquela última, semana antes do desaparecimento. Tinha discutido com Marina na noite anterior, uma briga boba sobre dinheiro, sobre reformas na casa, sobre coisas que agora pareciam tão insignificantes que ele sentia vergonha de ter dado importância. Se soubesse que aquela seria a última conversa,
Teria dito que a amava. Teria abraçado ela com mais força. Teria insistido para que ela não saísse sozinha naquele dia. Mas ele não sabia. E agora carregava o peso de todas as palavras não ditas. A reputação de Daniel foi corroída aos poucos. Alguns antigos amigos se afastaram. A família de Marina nunca o perdoou completamente, mesmo sem provas de que ele tivesse envolvimento no desaparecimento. Olhares desconfiados o seguiam em todo lugar. Em reuniões sociais raras que era obrigado a comparecer, as conversas morriam quando ele se aproximava. Ele se tornou o homem marcado pela tragédia, o viúvo sem corpo para enterrar, o suspeito eterno que nunca seria julgado porque não havia crime comprovado. Roberto Fonseca, o sócio que assumiu a construtora, visitava Daniel de vez em quando. Levava documentos para assinar, relatórios sobre obras em andamento, tentava puxar conversa sobre projetos futuros. Mas Daniel mal olhava para os papéis, assinava onde era necessário e voltava para o silêncio. Roberto insistia que ele precisava voltar a viver, que Marina não ia querer vê-lo daquele jeito. Mas como ele podia saber o que Marina queria? Ela tinha desaparecido sem deixar rastro, sem explicação, sem despedida. Enquanto isso, do outro lado da cidade, nos becos esquecidos da Vila Torres, uma menina de 11 anos observava o mundo com olhos que pareciam ter visto coisas demais para sua idade. Isabela era franzina, de cabelos escuros sempre despenteados, roupas velhas que eram grandes demais para seu corpo miúdo. Morava com a avó numa casinha de madeira que mais parecia um puxadinho mal construído, numa viela onde poucos carros conseguiam entrar. A mãe de Isabela tinha desaparecido quando ela tinha apenas 5 anos. Saiu para trabalhar numa fábrica de costura e nunca mais voltou. Nenhuma explicação, nenhuma despedida. Apenas o vazio. Isabela cresceu sabendo que o mundo escondia segredos que os adultos fingiam não ver. Aprendeu a observar, a prestar atenção em detalhes que passavam despercebidos, a confiar nos próprios instintos quando algo não fazia sentido. E foi assim que ela começou a notar movimentos estranhos perto de uma ruína abandonada, a poucos quarteirões de onde morava. Era um prédio, antigo que nunca tinha sido terminado. As paredes eram de tijolos expostos, as janelas não tinham vidro, o teto estava caído em vários lugares. Todo mundo evitava passar por perto depois que escurecia. Diziam que era perigoso, que podia desabar a qualquer momento, que tinha gente usando o lugar para coisas erradas. Mas Isabela não tinha medo. Ela tinha curiosidade, e foi essa curiosidade que a fez perceber que algo estava acontecendo ali. Começou com pequenos detalhes. Restos de comida que apareciam jogados perto da entrada, garrafas de água vazias que não estavam ali no dia anterior, marcas de pneu, fresco num lugar onde quase ninguém passava de carro. E então, numa madrugada em que ela não conseguia dormir por causa do calor, Isabela ouviu um barulho vindo daquela direção. Um som abafado, como se alguém estivesse batendo em algo ou tentando gritar com a boca tampada. Ela levantou da cama, saiu pela janela do quarto sem fazer barulho para não acordar a avó e caminhou pelas ruas desertas até chegar perto da ruína. Ficou escondida atrás de um muro de concreto, observando. A lua estava quase cheia, iluminando o terreno com uma luz pálida e fantasmagórica. Foi então que ela viu um homem saindo de dentro da construção abandonada. Ele carregava uma sacola plástica, olhava para os lados com nervosismo, entrava num carro velho e ia embora rapidamente. Isabela esperou até ter certeza de que ele tinha ido embora. Então, se aproximou devagar. O coração batia forte no peito. Ela sabia que devia voltar para casa, sabia que estava fazendo algo perigoso, mas algo mais forte a puxava para frente. Talvez fosse a memória da mãe. Talvez fosse apenas a sensação de que havia alguém ali que precisava de ajuda. Ela entrou na ruína. O cheiro era horrível. Mofo, urina, algo podre que ela não conseguia identificar. Caminhou por entre os escombros, iluminando o caminho com a lanterninha fraca do celular que tinha ganhado da avó. No fundo do prédio, onde antes devia ter sido o porão, ela viu um buraco no chão coberto por tábuas velhas e folhas secas, e ouviu de novo.
aquele som abafado, como um gemido. Isabela ficou paralisada. Sabia que devia fugir. Sabia que devia pedir ajuda. Mas para quem? A polícia nunca levava a sério o que acontecia naquele bairro. Os vizinhos tinham medo de se envolver, e ela era só uma criança. Quem ia acreditar nela? Foi quando ela se lembrou do homem que via toda sexta-feira no terreno baldio perto da escola. Isabela passava por ali quando voltava da aula. Sempre via o mesmo homem parado naquele mesmo lugar, de terno escuro, cabelos grisalhos, olhar perdido. Ele ficava ali por horas, como se estivesse visitando alguém. Mas não havia nada ali, só terra e mato. Ela tinha perguntado uma vez para a avó quem era aquele homem. A avó tinha suspirado fundo e dito que era o Daniel Andrade, um empresário rico que tinha perdido a esposa. Que ele ia ali porque achavam que a mulher dele estava enterrada naquele lugar. Mas nunca tinham encontrado nada. Isabela não sabia por quê, mas sentiu que devia falar com ele. Talvez porque ele também conhecesse a dor de perder alguém. Talvez porque ele parecesse o tipo de pessoa que não ia ignorar o que ela tinha para dizer. Ou talvez fosse apenas instinto, aquela voz interior que dizia que ele era a única pessoa que ia entender. Na sexta-feira seguinte, Isabela não foi direto para casa depois da aula. Esperou perto do terreno baldio até ver o carro de Daniel estacionar na rua, de terra. Viu ele descer, caminhar até o lugar de sempre, ficar parado ali com um buquê de flores brancas nas mãos. Esperou mais alguns minutos, respirou fundo, e então caminhou até ele. Daniel estava tão perdido nos próprios pensamentos que nem percebeu a menina se aproximando até ela estar bem perto. Quando finalmente olhou para baixo e viu Isabela parada ao lado dele, franzindo a testa com aquele olhar sério demais para uma criança, ele sentiu um incômodo. Não queria companhia, não queria conversa. Só queria ficar ali sozinho com a própria dor. Isabela, sua voz era fina, mas firme, disse apenas uma frase. Uma frase que fez o coração de Daniel parar por um segundo. Eu vi uma mulher, viva, parecida com a foto que sai no jornal de vez em quando. A mulher que o Senhor procura. Daniel olhou para ela como se tivesse sido atingido por um raio. A respiração ficou presa na garganta. Por um momento não conseguiu falar. Quando finalmente encontrou a voz, ela saiu rouca, quase um sussurro. O que você disse? Isabela repetiu. Eu vi uma mulher. Ela está num lugar ruim, num buraco. Ela está viva, mas está muito mal. E ela parece com a sua esposa. Daniel sentiu as pernas bambearem. Ajoelhou-se para ficar na altura da menina. Segurou os ombros dela com as mãos trêmulas. Isso é verdade. Você tem certeza do que está dizendo? Não brinque comigo, por favor. Isabela não desviou o olhar. Eu não minto sobre essas coisas. Eu sei onde ela está. Eu posso levar o senhor lá. A primeira reação de Daniel foi de incredulidade. Como podia ser verdade, depois de 7 anos, depois de toda a busca, todas as investigações, todos os becos sem saída? E ainda por cima uma criança desconhecida aparecendo, do nada com essa informação? Tinha que ser mentira. Tinha que ser alguém tentando se aproveitar da dor dele. Ou pior, algum tipo de armadilha. Mas quando olhou fundo nos olhos de Isabela, viu algo que o fez hesitar. Não era malícia, não era mentira. Era verdade crua. A mesma verdade que ele carregava no peito todos os dias. A verdade de quem conhece a dor de perder alguém sem explicação. Ele se levantou, olhou ao redor, olhou de volta para a menina. A razão gritava que aquilo era loucura. Mas algo mais profundo, algo que ele tinha tentado enterrar, junto com a esperança, começou a acordar dentro dele. E se fosse verdade? E se Marina estivesse viva? E se esses 7 anos de sofrimento pudessem ter um fim diferente? Daniel respirou fundo. Me leva lá. Agora. Isabela assentiu. Começou a andar e Daniel a seguiu. Eles atravessaram ruas que ele nunca tinha pisado. Entraram em vielas estreitas onde o asfalto dava lugar à terra batida. Passaram por casas simples onde crianças brincavam na rua e mulheres estendiam roupa no varal. Quanto mais se afastavam do centro de Curitiba, mais o cenário mudava.
As construções ficavam mais precárias, as ruas mais esburacadas, a sensação de abandono mais intensa. Daniel sentia o coração batendo cada vez mais forte. A cada passo, a esperança e o medo travavam uma guerra dentro dele. Esperança de que Marina estivesse viva, medo do que poderia encontrar, medo de estar sendo enganado, medo de que, mesmo que fosse verdade, ela não fosse mais a mesma pessoa que ele conhecia. Eles caminharam por quase meia hora até chegarem à ruína. Isabela parou na frente do prédio abandonado e apontou. É aqui. Lá dentro, no fundo. Daniel olhou para a construção. O lugar era sinistro. Paredes descascadas, janelas, vazias como olhos mortos. Entulho espalhado por toda parte. Sentiu um arrepio subir pela espinha. Mas não podia parar agora. Tinha que saber. Eles entraram juntos. Isabela iluminou o caminho com a lanterninha do celular. Daniel usou a lanterna do próprio celular também. O cheiro era insuportável. Ele cobriu o nariz com a manga da camisa e continuou andando. Quando chegaram ao porão, Isabela apontou para o buraco coberto por tábuas. Tá ali embaixo. Daniel se aproximou. Ajoelhou-se. Com as mãos trêmulas, começou a afastar as tábuas. Eram pesadas, sujas, cobertas de limo. Quando finalmente conseguiu abrir espaço suficiente, apontou a lanterna para dentro e viu uma mulher, deitada no chão de terra, magra demais, suja, os cabelos emaranhados cobrindo parte do rosto, roupas rasgadas, imóvel, mas viva. Daniel sentiu o mundo girar. As lágrimas começaram a cair antes mesmo que ele pudesse processar o que estava vendo. Desceu para dentro do buraco sem pensar, sem se importar com a sujeira ou o perigo. Ajoelhou-se ao lado da mulher, afastou os cabelos do rosto dela com cuidado e reconheceu. Era Marina. Ela estava inconsciente, a respiração fraca, o corpo frio, mas estava viva. Daniel a pegou nos braços. Sentiu o peso leve demais do corpo dela. Chorou como não chorava há anos. Isabela desceu também e ajudou a empurrar Marina para cima enquanto Daniel subia primeiro. Quando finalmente conseguiram tirá-la de dentro do buraco, Daniel a carregou no colo como se ela fosse feita de vidro. Precisamos levá-la para o hospital agora. Isabela assentiu. Eles saíram correndo da ruína. Daniel colocou Marina no banco de trás do carro com todo o cuidado do mundo. Isabela entrou junto para segurar a cabeça dela. Daniel dirigiu como nunca tinha dirigido na vida, furando sinais, buzinando para os carros saírem da frente, o coração quase explodindo no peito. Quando chegaram ao Hospital Universitário Cajuru, ele freou bruscamente na porta da emergência. Desceu gritando por ajuda. Enfermeiros vieram correndo com uma maca. Colocaram Marina nela. Ela ainda estava inconsciente. Daniel segurou a mão dela enquanto corriam pelos corredores. Um médico parou na frente dele. O senhor é familiar? Sou o marido. Há quanto tempo ela está assim? 7 anos. Ela desapareceu há 7 anos. O médico olhou para ele como se não tivesse entendido. Como assim 7 anos? Daniel não tinha tempo para explicar. Só precisava que salvassem ela. Por favor, façam o que for preciso. Ela precisa sobreviver. Os médicos levaram Marina para dentro da sala de emergência. Daniel ficou do lado de fora, as mãos sujas de terra tremendo, o rosto molhado de lágrimas. Isabela estava ao lado dele, em silêncio, observando. Foi quando Daniel finalmente olhou para ela de verdade. Essa menina franzina, de roupas velhas e olhar antigo, que tinha acabado de mudar a vida dele para sempre. Ele se ajoelhou na frente dela. Segurou as mãos pequenas de Isabela entre as dele. Você salvou ela, você salvou a minha vida. Como eu posso te agradecer? Isabela olhou para ele, com aqueles olhos sérios. Só quero que a senhora fique bem. E que quem fez isso com ela pague. Daniel assentiu. Iam pagar. Todos eles iam pagar. Mas primeiro, Marina precisava sobreviver. E enquanto ele esperava do lado de fora da sala de emergência, olhando para as portas fechadas, Daniel fez uma promessa silenciosa. Ia descobrir quem tinha feito aquilo. Ia destruir cada pessoa envolvida.
e ia garantir que Marina nunca mais tivesse que sentir medo. A verdade estava começando a vir à tona, e junto com ela viria a justiça. Mas o preço dessa verdade ainda era desconhecido, e os segredos que estavam prestes a ser revelados iam abalar tudo o que Daniel achava que sabia sobre a própria vida. As primeiras 48 horas foram as mais angustiantes da vida de Daniel. Pior até do que os 7 anos de incerteza, porque agora ele sabia que Marina estava ali a poucos metros dele, lutando entre a vida e a morte, e ele não podia fazer absolutamente nada além de esperar. Os médicos entravam e saíam da sala com expressões que ele tentava decifrar desesperadamente. Cada movimento deles era analisado, cada palavra sussurrada era um sinal que ele tentava interpretar. Marina estava desidratada, desnutrida, com sinais claros de traumas físicos e psicológicos profundos. O corpo dela tinha reagido ao abandono de forma devastadora. Os rins estavam comprometidos. O coração batia de forma irregular. Havia marcas pelo corpo que indicavam contenção prolongada, escoriações nos pulsos e tornozelos, hematomas em diferentes estágios de cicatrização. Mas o mais preocupante era o estado mental. Quando finalmente despertou da inconsciência, Marina não falou. Apenas olhava para o teto com os olhos arregalados, como se estivesse vendo algo que ninguém mais conseguia enxergar. Daniel estava sentado ao lado da cama dela quando isso aconteceu. Segurava a mão dela com cuidado, como se ela pudesse quebrar a qualquer momento. Quando viu os olhos dela se abrirem, sentiu uma onda de alívio tão forte que quase desmaiou. Inclinou-se para a frente, tentando olhar nos olhos dela, tentando encontrar algum sinal de reconhecimento. Marina, sou eu, Daniel. Você está segura agora. Está no hospital. Ninguém vai te machucar mais. Mas ela não olhou para ele. Continuou encarando o teto, a respiração acelerada, o corpo tenso, como se estivesse prestes a fugir. Daniel sentiu o coração se partir de novo. Ela não o reconhecia. Ou pior, reconhecia, mas estava tão traumatizada que não conseguia reagir. Uma psiquiatra foi chamada. Doutora Cecília Marques era uma mulher de meia idade, cabelos curtos e grisalhos, olhar gentil, mas profissional. Ela pediu que Daniel saísse do quarto por alguns minutos enquanto avaliava Marina. Ele obedeceu, mas ficou parado do lado de fora da porta, tentando ouvir alguma coisa através do vidro. Quando a doutora Cecília saiu, Daniel praticamente pulou na frente dela. Como ela está? Ela vai ficar bem? Ela me reconheceu? A médica fez um gesto para que ele a acompanhasse até uma sala mais reservada. Sentaram-se em cadeiras desconfortáveis de plástico. Ela cruzou as mãos sobre a mesa e olhou para Daniel com aquela expressão que os médicos têm quando precisam dar notícias difíceis. Senhor Andrade, sua esposa passou por algo extremamente traumático. O corpo dela está em estado de choque. A mente dela também. É natural que ela demore para processar onde está e o que está acontecendo. Pode levar dias, semanas ou até meses para que ela recupere completamente a consciência do presente. Mas ela vai melhorar, não vai? Ela vai voltar a ser quem era? A doutora Cecília suspirou. Fisicamente, sim. Com tratamento adequado, alimentação, descanso, o corpo dela vai se recuperar. Mas, psicologicamente, isso é mais complexo. Ela passou anos em cativeiro. Provavelmente foi mantida em condições extremas, possivelmente dopada, isolada, privada de estímulos normais. O trauma desse tipo de experiência não desaparece facilmente. Ela vai precisar de acompanhamento psiquiátrico intensivo. E você também. Daniel balançou a cabeça. Eu não preciso de acompanhamento. Eu só preciso que ela fique bem. Senhor Andrade, com todo respeito, você passou 7 anos acreditando que sua esposa estava morta. Agora ela voltou em circunstâncias traumáticas. Isso afeta você também. Se quiser realmente ajudá-la, precisa cuidar da sua própria saúde mental. Daniel não quis discutir. Agradeceu e voltou para o quarto. Sentou-se de novo ao lado da cama de Marina. Ela continuava olhando para o teto. Mas dessa vez, quando ele segurou a mão dela, sentiu os dedos dela se contraírem levemente. Era um movimento tão pequeno
que poderia ter sido apenas um espasmo muscular. Mas para Daniel, foi como um milagre. Enquanto isso, Isabela estava na sala de espera. A avó dela tinha sido chamada ao hospital e ficou absolutamente chocada ao descobrir o que a neta havia feito. Dona Benedita era uma senhora de quase 70 anos, baixinha, de cabelos completamente brancos presos num coque, mãos calejadas de tanto trabalhar. Ela abraçou Isabela com força e ao mesmo tempo deu uma bronca nela por ter se metido em algo tão perigoso. "Menina, você podia ter morrido. Você não tem noção do que fez." Isabela apenas respondeu com aquela calma desconcertante. "Mas eu não morri, vó, e a mulher está viva por minha causa." Dona Benedita não sabia se chorava ou se ria. Acabou fazendo os dois. Daniel foi até a sala de espera para falar com elas. Agradeceu Isabela de novo, dessa vez com mais calma, mais controle. Perguntou se havia algo que pudesse fazer por elas. Dona Benedita, orgulhosa como era, disse que não precisavam de nada. Mas Daniel insistiu, pediu o endereço delas, prometeu que ia visitá-las em breve, que queria fazer algo para retribuir o que Isabela tinha feito. Quando elas foram embora, Daniel voltou para o quarto, e foi aí que começou a segunda parte daquela batalha. A polícia. 2 investigadores apareceram no hospital no dia seguinte, delegado Mário Tavares e investigadora Renata Campos. Daniel os conhecia. Eram os mesmos que tinham conduzido a investigação do desaparecimento de Marina 7 anos atrás. O delegado Tavares era um homem grande, de barriga saliente e bigode grisalho. A investigadora Renata era mais jovem, magra, cabelos presos num rabo de cavalo apertado, olhar penetrante. "Senhor Andrade", eles disseram ao entrar no corredor do hospital. "Precisamos conversar sobre o caso." Daniel os levou até uma sala vazia. Fechou a porta. Cruzou os braços. "Vocês querem conversar sobre o caso? 7 anos atrás eu implorei para que vocês investigassem direito. Falei que tinha algo errado. Falei que Marina não ia simplesmente desaparecer daquele jeito. E o que vocês fizeram? Me trataram como suspeito. Fecharam o caso. Disseram que não havia evidências." O delegado Tavares levantou as mãos num gesto apaziguador. "Senhor Andrade, eu entendo sua frustração. Mas precisamos entender o que aconteceu. Como sua esposa foi encontrada? Quem a encontrou? Onde ela estava?" Daniel contou tudo. Falou sobre Isabela, sobre a ruína abandonada, sobre o buraco onde Marina estava. Os investigadores anotavam tudo, fazendo perguntas, pedindo detalhes. Quando Daniel terminou, o delegado Tavares trocou um olhar com a investigadora Renata. "Vamos precisar isolar aquele local, fazer perícia. E vamos precisar conversar com a menina também. A menina tem 11 anos e acabou de passar por uma experiência traumática. Vocês vão... com calma. Vamos, senhor Andrade. Mas precisamos da colaboração dela e da sua. Isso aqui é uma investigação criminal agora. Alguém manteve sua esposa em cativeiro por 7 anos. Isso é crime gravíssimo. E vamos descobrir quem foi." Daniel assentiu. Mas tinha uma pergunta que estava corroendo ele por dentro desde que encontrou Marina. Por que ninguém investigou aquele lugar antes? Isabela é uma criança e ela conseguiu encontrar Marina. Como é que a polícia, com todos os recursos, não achou nada? O delegado Tavares ficou vermelho. Não era uma vermelhidão de raiva, mas de vergonha. Investigadora Renata desviou o olhar. "Senhor Andrade", o delegado disse com voz mais baixa, "houve falhas. Graves, e vamos investigar isso também. Mas agora o importante é encontrar quem fez isso com sua esposa." Daniel sabia que tinha mais por trás daquela história, muito mais, e ia descobrir tudo. Nos dias seguintes, Marina começou a apresentar pequenos sinais de melhora. Começou a beber água sozinha, a se alimentar com a ajuda dos enfermeiros. Os olhos dela ainda tinham aquele olhar distante, mas de vez em quando ela piscava, virava a cabeça, reagia a sons. Daniel passava o dia inteiro no hospital. Só saía para tomar banho e trocar de roupa. O resto do tempo ficava ali ao lado dela, conversando baixinho, contando sobre coisas do passado, lembrando momentos que eles haviam vivido juntos. "Lembra quando a gente foi para Morretes comer barreado? Você comeu tanto que ficou passando mal a viagem inteira de volta. Eu ri tanto daquilo.
Você ficou brava comigo, mas no final riu também. Marina não respondia, mas Daniel continuava falando, porque precisava acreditar que em algum lugar, lá no fundo, ela estava ouvindo, e que essas memórias iam ajudá-la a voltar. Foi numa tarde de quinta-feira que Marina falou pela primeira vez. Daniel estava sentado ao lado da cama, folheando uma revista sem prestar atenção no que lia. De repente, ouviu um som, um sussurro tão baixo que quase não entendeu. Levantou a cabeça rapidamente. Marina estava olhando para ele. Pela primeira vez desde que acordou, estava realmente olhando para ele e repetiu: Daniel. Ele sentiu as lágrimas subirem instantaneamente. Largou a revista, segurou a mão dela com as duas mãos. Sim, sou eu. Estou aqui. Você está segura. Ela fechou os olhos. Uma lágrima escorreu pelo rosto dela. Daniel não sabia se era de alívio, de tristeza ou de medo. Talvez fosse tudo junto. Ele se inclinou e beijou a testa dela com todo o cuidado do mundo. Você está segura agora. Eu prometo, nunca mais vou deixar ninguém te machucar. Marina abriu os olhos de novo. Tentou falar, mas a voz saiu fraca e rouca. Eles vão voltar. Quem, amor? Quem vai voltar? Mas ela fechou os olhos e não respondeu mais. Daniel chamou a doutora Cecília imediatamente. Ela veio, avaliou Marina, disse que era normal, que o trauma fazia com que a mente dela oscilasse entre presente e passado, que ela provavelmente ainda achava que estava em perigo, mas era um bom sinal que ela tivesse falado. Significava que estava começando a processar a realidade. Daniel não conseguiu dormir naquela noite. Ficou pensando nas palavras de Marina. Eles vão voltar. Quem eram eles? Quantas pessoas estavam envolvidas? E mais importante, será que realmente podiam voltar? Será que Marina ainda estava em perigo? No dia seguinte, a polícia apareceu com novidades. O delegado Tavares e a investigadora Renata pediram para falar com Daniel em particular. Foram para uma sala de reuniões vazia do hospital. Senhor Andrade, começou Renata, fizemos a perícia no local onde sua esposa foi encontrada e encontramos evidências de que ela não era a única pessoa que estava sendo mantida lá. Daniel sentiu o estômago revirar. O que você quer dizer? Encontramos objetos pessoais, roupas femininas de tamanhos diferentes, marcas de contenção em outros pontos do local, restos de comida suficientes para mais de uma pessoa. Tudo indica que aquele lugar era usado para manter várias pessoas em cativeiro, possivelmente ao longo de anos. Várias pessoas. Daniel mal conseguia processar. Quem? Não sabemos ainda. Mas estamos investigando casos de desaparecimento nos últimos 10 anos na região, cruzando dados, vendo se há padrões. E, senhor Andrade, tem mais uma coisa. O quê? Investigadora Renata hesitou. Olhou para o delegado Tavares como se pedindo autorização. Ele assentiu. Ela continuou. Encontramos registros, documentos falsos, certidões forjadas, tudo indicando que sua esposa estava oficialmente morta. Não apenas desaparecida. Morta. Daniel arregalou os olhos. Como assim morta? Alguém forjou documentos atestando o falecimento dela. Registraram uma cremação que nunca aconteceu. Criaram um histórico completo para dar credibilidade à história de que ela tinha morrido. Isso não foi obra de amadores, senhor Andrade. Foi algo organizado, profissional e muito bem planejado. Daniel sentiu a raiva crescer dentro dele como uma onda. Quem faria uma coisa dessas e por quê? Estamos investigando. Mas há indícios de que isso está ligado a uma rede maior, pessoas com acesso a sistemas oficiais, pessoas com poder suficiente para manipular registros. E, senhor Andrade, precisamos considerar a possibilidade de que alguém próximo a você esteja envolvido. Daniel sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. O quê? Pense bem. Quem tinha acesso à sua vida pessoal? Quem sabia da rotina de Marina? Quem poderia ter fornecido informações sobre ela? Não estamos acusando ninguém, mas precisamos investigar todas as possibilidades, Daniel pensou. A empresa, os funcionários, os sócios, os amigos, a família. Havia dezenas de pessoas que conheciam a rotina de Marina.
mas a ideia de que alguém próximo pudesse estar envolvido nisso era insuportável. Roberto, ele disse de repente. O delegado Tavares ergueu as sobrancelhas. Seu sócio? Ele assumiu a empresa depois que Marina desapareceu. Ele tinha acesso a tudo, conhecia nossa rotina. E sempre foi muito insistente para que eu seguisse em frente, para que eu aceitasse que Marina estava morta. Investigadora Renata anotou tudo. Vamos investigar. Mas, senhor Andrade, por favor, não faça nada por conta própria. Se ele realmente estiver envolvido, não queremos que ele seja alertado. Daniel assentiu, mas por dentro a raiva fervia. Se Roberto estivesse envolvido, se ele tivesse feito parte disso tudo, Daniel ia destruir ele, com as próprias mãos, se fosse preciso. Enquanto isso, Isabela estava em casa, mas não conseguia parar de pensar no que tinha acontecido. A avó dela tentava fazer tudo voltar ao normal, mas Isabela sentia que algo tinha mudado para sempre. Ela havia visto coisas que uma criança não devia ver. Sabia coisas que a assustavam. E pior, tinha a sensação de que não estava segura. Foi numa noite, 3 dias depois, de Marina ter sido encontrada, que Isabela viu algo que a fez ter certeza. Estava na janela do quarto, olhando para a rua, quando viu um carro parado do outro lado. Não era um carro comum do bairro. Era um sedã preto, vidros escuros. E havia alguém dentro, observando a casa dela. Isabela sentiu o coração disparar. Fechou a cortina rapidamente e foi até a avó. Vó, tem um carro estranho na rua. Tá olhando para nossa casa. Dona Benedita foi até a janela. Quando viu o carro, seu rosto ficou pálido. Trancou todas as portas e janelas da casa. Pegou o celular e ligou para a polícia. Mas quando os policiais chegaram 20 minutos depois, o carro já tinha ido embora. Os policiais fizeram um boletim de ocorrência. Disseram que iam aumentar o patrulhamento na área. Mas Isabela sabia que isso não ia ser suficiente. Eles sabiam que ela tinha encontrado Marina, e agora estavam atrás dela. No dia seguinte, Daniel foi visitar Isabela e Dona Benedita. Quando soube do carro, ficou extremamente preocupado. Ofereceu proteção. Disse que ia pagar por segurança particular se fosse preciso. Dona Benedita, que sempre foi orgulhosa e independente, dessa vez aceitou, porque sabia que a neta estava em perigo real. Daniel contratou 2 seguranças para ficarem de plantão perto da casa de Isabela. Também ofereceu para que elas se mudassem temporariamente para um lugar mais seguro. Dona Benedita pensou, conversou com Isabela e acabou aceitando. Foram para um apartamento pequeno, mas confortável que Daniel alugou num bairro mais central, com portaria e câmeras de segurança. Enquanto tudo isso acontecia, Marina continuava se recuperando lentamente. Começou a falar mais. Frases curtas, fragmentadas, mas que faziam sentido. Começou a se alimentar melhor, a sentar na cama, a olhar pela janela. Mas ainda havia momentos em que ela simplesmente desligava, voltando para aquele estado distante e assustado. A doutora Cecília explicou que era normal, que o cérebro dela estava processando anos de trauma, que ia levar tempo. Daniel aceitou. Tinha esperado 7 anos. Podia esperar o quanto fosse necessário. Foi numa tarde, 2 semanas depois de Marina ter sido encontrada, que ela finalmente contou algo sobre o que havia acontecido. Daniel estava sentado ao lado dela. Ela estava olhando pela janela, vendo os pássaros no jardim do hospital. De repente, começou a falar. Eles me pegaram no estacionamento. Eu estava voltando para o carro. Senti uma dor no pescoço, tipo uma picada. E depois tudo ficou escuro. Daniel segurou a respiração. Não queria interromper. Não queria assustá-la. Só queria ouvir. Quando acordei, estava num lugar escuro. Frio. Cheirava mal. Tentei gritar, mas tinha alguma coisa na minha boca. Tentei me mexer, mas estava amarrada. Fiquei lá por muito tempo. Não sei quanto. Perdi a noção. Ela parou. Respirou fundo. Uma lágrima escorreu pelo rosto. Eles me davam comida de vez em quando, água, remédios que me deixavam sonolenta. Eu tentava ficar acordada, tentava lembrar de você, de nós, mas tudo ficava confuso. Às vezes, eu não sabia se você era real ou se eu tinha inventado. Daniel sentiu as próprias lágrimas caírem. Segurou a mão dela.
Eu sou real. Você é real. Tudo isso acabou. Você está segura agora. Marina olhou para ele, e pela primeira vez ele viu um lampejo da mulher que ele conhecia. Aquele olhar forte e determinado que sempre o encantou. Eles não trabalhavam sozinhos, ela disse. Ouvi vozes, várias, homens, mulheres, falavam sobre outras pessoas, outros lugares. É maior do que você imagina, Daniel. Muito maior. Daniel assentiu. Eu sei. E vamos descobrir tudo. Vamos acabar com isso. Marina fechou os olhos, cansada. Mas antes de adormecer, sussurrou uma última coisa. Cuidado com quem você confia. Eles estão mais perto do que você pensa. Daniel sentiu um arrepio. Pensou em Roberto. Pensou nos funcionários da empresa. Pensou em todos que tinham acesso à vida dele. E se Marina estivesse certa? E se os responsáveis realmente estivessem próximos? Ele saiu do quarto determinado. Ia descobrir a verdade. Não importava o custo. Não importava quem estivesse envolvido. Ia destruir cada pessoa que tinha participado daquilo. Ia garantir que nunca mais pudessem fazer isso com ninguém. Mas o que Daniel ainda não sabia era que a verdade era muito pior do que ele imaginava. E que os segredos que estava prestes a descobrir iam abalar não apenas sua vida, mas a de todos ao seu redor. A investigação ganhou velocidade nas semanas seguintes. O delegado Tavares montou uma força-tarefa dedicada exclusivamente ao caso. Investigadora Renata liderava o trabalho de campo, coordenando perícias, entrevistas e análise de documentos. Mas quanto mais fundo investigavam, mais complexa a situação se revelava. Aquilo não era apenas um caso isolado. Era uma engrenagem criminosa que funcionava há anos, possivelmente décadas. Daniel, por sua vez, conduzia a própria investigação paralela. Contratou um detetive particular, Carlos Bittencourt, ex-policial federal com reputação impecável, e uma rede de contatos que ia desde delegacias até o submundo do crime. Carlos era um homem de 50 e poucos anos, cabelos grisalhos cortados bem curtos, cicatriz na sobrancelha esquerda, olhar que não perdoava mentiras. A primeira reunião deles aconteceu num café discreto no centro de Curitiba. Senhor Andrade, Carlos disse enquanto tomava o café preto sem açúcar. Vou ser direto com você. O que fizeram com sua esposa não foi improviso. Foi planejamento. E planejamento, assim, exige recursos, contatos e, principalmente, informação privilegiada. Alguém sabia exatamente onde ela estaria quando estaria sozinha e como agir sem deixar rastros. Isso significa que havia alguém próximo fornecendo dados. Daniel já desconfiava disso, mas ouvir em voz alta tornava tudo mais real e mais doloroso. Meu sócio, Roberto Fonseca. Ele tinha acesso a tudo, conhecia nossa rotina e sempre foi muito insistente para que eu aceitasse que Marina estava morta e seguisse em frente. Carlos anotou o nome num caderninho pequeno. Vou investigar ele, mas não se limite a uma pessoa. Preciso de uma lista completa. Funcionários próximos, família, amigos que frequentavam a casa. Qualquer pessoa que tivesse informação sobre vocês. Daniel passou os dias seguintes montando essa lista. Foram nomes dolorosos de escrever. Roberto Fonseca, sócio e amigo de 15 anos. Júlia Mendes, secretária executiva que trabalhava com eles desde o início da empresa. Antônio Cardoso, motorista pessoal que levava Marina a compromissos. Fernanda Lima, melhor amiga de Marina. Até mesmo Cláudio Andrade, irmão mais novo de Daniel, entrou na lista, embora a simples ideia parecesse absurda. Quando Carlos recebeu a lista, não demonstrou nenhuma emoção. Apenas guardou e disse que ia começar pelas pessoas com acesso mais direto. A investigação seria discreta. Ninguém podia saber que estava sendo investigado. Enquanto isso, Marina continuava em recuperação no hospital. Os avanços eram lentos, mas consistentes. Ela já conseguia andar com ajuda. Começou a fazer terapia com a doutora Cecília 3 vezes por semana, e algo importante começou a acontecer. Ela começou a escrever. A princípio eram apenas palavras soltas, depois viraram frases, e então
páginas inteiras. A doutora Cecília incentivou. Disse que era uma forma dela processar o trauma, de organizar as memórias fragmentadas, de dar voz ao que ela tinha vivido. Daniel não lia o que Marina escrevia. Respeitava aquele espaço privado, mas sabia que aqueles escritos podiam conter informações valiosas para a investigação. Foi numa sessão de terapia, um mês depois do resgate, que Marina finalmente concordou em compartilhar parte do que havia escrito. A doutora Cecília chamou o delegado Tavares e a investigadora Renata. Daniel estava presente também. Marina, sentada na cama do hospital com um caderno no colo, respirou fundo antes de começar. Eu lembro de vozes, muitas vozes diferentes. Tinha um homem que aparecia sempre. A voz dele era grossa, meio rouca. Ele me chamava de mercadoria. Dizia que eu valia muito porque vinha de família com dinheiro. Que iam conseguir um bom preço. Por mim. Daniel sentiu náusea. Preço? Eles queriam vendê-la? Marina continuou. Mas alguma coisa deu errado. Ouvi discussões, brigas. Um dos homens dizendo que o comprador tinha desistido, que agora iam ter que se livrar de mim de outro jeito. Foi quando começaram a me dar mais remédios. Eu ficava dopada quase o tempo todo. Perdi a noção de dias, semanas. Tudo virou um borrão. Ela parou, olhou para Daniel com os olhos marejados. Teve um dia que achei que ia morrer. Senti meu corpo ficando fraco. Não conseguia mais me mexer direito. Achei que fosse o fim. Mas algo mudou. Pararam de me dar os remédios mais fortes. Começaram a me dar comida melhor, água limpa. Não entendi na hora, mas agora acho que estavam me mantendo viva para alguma outra coisa. Investigadora Renata anotava tudo freneticamente. Senhora Marina, você consegue lembrar de alguma característica física dessas pessoas? Algum sotaque? Algum detalhe que possa ajudar? Marina fechou os olhos, concentrando-se. Um deles tinha um jeito de falar diferente. Não era daqui de Curitiba. Parecia mais do interior. Usava palavras que eu não ouvia há muito tempo. E tinha uma mulher também. Ela vinha menos, mas quando vinha, era ela. Quem cuidava de mim. Me lavava, trocava minha roupa. Ela chorava às vezes, eu ouvia. Acho que ela tinha pena, mas tinha medo demais para me ajudar. Daniel segurou a mão de Marina. Você está sendo muito corajosa. Muito mesmo. Marina olhou para o caderno. Tem mais. Eu ouvia eles falando sobre outras pessoas, outras mulheres. Mencionavam nomes, lugares. Anotei tudo o que consegui lembrar. Ela abriu o caderno e mostrou páginas cheias de anotações. Nomes, fragmentos de conversas, descrições de vozes. Era um tesouro de informações. A investigadora Renata pegou o caderno com cuidado, como se estivesse segurando uma relíquia sagrada. Isso é ouro puro, senhora Marina. Isso pode nos levar direto aos responsáveis. Mas Marina não parecia aliviada. Parecia assustada. Tem uma coisa que eu preciso dizer. E é importante. Ela olhou diretamente para Daniel. Uma das vozes que eu ouvi várias vezes era de alguém que você conhece, tenho certeza. Daniel sentiu o mundo parar. Quem? Não sei o nome. Mas a voz era educada, formal. Falava sobre números, investimentos, transferências bancárias. E numa das vezes mencionou o nome da nossa empresa. O silêncio que caiu na sala foi absoluto. Daniel sentia o coração batendo tão forte que parecia que todos podiam ouvir. Você tem certeza? Certeza absoluta? Marina assentiu. Tenho. Passei anos ouvindo aquela voz. Sei que era alguém ligado à empresa. Daniel olhou para o delegado Tavares. Preciso falar com Roberto. Agora. O delegado balançou a cabeça. Senhor Andrade, não pode ir acusando ninguém sem provas. Se ele realmente estiver envolvido e souber que desconfiamos, pode fugir ou destruir evidências. Mas Daniel já estava de pé. Não vou acusar. Vou apenas conversar. Como sócio, como amigo. Investigadora Renata interveio. Pelo menos deixe a gente colocar escuta. Se ele falar alguma coisa incriminadora, teremos gravado. Daniel pensou por um momento e concordou. Marcou um almoço com Roberto para o dia seguinte. Local neutro, um restaurante que frequentavam há anos. A polícia equipou Daniel com um microfone discreto. Carlos Bittencourt,
O detetive particular ficaria numa mesa próxima, apenas observando. Na manhã seguinte, Daniel estava nervoso. Vestiu o terno cinza que sempre usava em reuniões importantes, tentando parecer o mais normal possível. Chegou ao restaurante 15 minutos antes do combinado. Escolheu uma mesa perto da janela. Pediu água, esperou. Roberto chegou pontualmente. Era um homem alto, magro, de óculos de armação fina e cabelos sempre penteados para trás, com gel. Vestia terno azul marinho, gravata discreta. Sorriu ao ver Daniel e se aproximou com a mão estendida. Daniel, que bom te ver. Faz tempo que não almoçamos juntos. Daniel apertou a mão dele, analisando cada detalhe da expressão, procurando sinais de nervosismo, de culpa. Mas Roberto parecia genuinamente feliz em vê-lo. Sentaram-se, pediram o almoço, conversaram sobre a empresa, sobre obras em andamento, sobre contratos novos. Roberto falava animado sobre um empreendimento em Ponta Grossa que estava dando muito certo. Daniel ouvia, assentindo, mas sua mente estava em outro lugar. Finalmente, depois que a comida chegou, Daniel tocou no assunto. Roberto, você sabe que Marina foi encontrada? Roberto parou com o garfo no ar. O sorriso desapareceu do rosto. Eu sei, li nos jornais. Daniel, eu não sei nem o que dizer. É surreal. Depois de 7 anos. É. Daniel observava cada microexpressão. 7 anos que ela passou em cativeiro, sendo mantida como prisioneira. Roberto balançou a cabeça, parecendo genuinamente chocado. Meu Deus, quem faria uma coisa dessas? É o que estou tentando descobrir. Daniel deu uma pausa. A polícia acha que foi alguém próximo. Alguém que conhecia nossa rotina. Roberto ficou pálido. Você não está sugerindo que eu... Daniel ergueu a mão. Não estou sugerindo nada, só estou dizendo o que a polícia pensa. Eles estão investigando todo mundo, inclusive eu. Roberto soltou o ar que estava segurando. Daniel, você me conhece há 15 anos. Você sabe que eu jamais faria algo assim. Marina é como uma irmã para mim. Quando ela desapareceu, fiquei arrasado, tanto quanto você. Eu sei. Daniel forçou um sorriso. Por isso estou te avisando. A polícia pode te procurar. Fazer perguntas. Só queria que você soubesse antes. Roberto assentiu, ainda visivelmente abalado. Obrigado por me avisar. Vou cooperar com tudo que precisarem. Qualquer coisa para ajudar a descobrir quem fez isso. O resto do almoço transcorreu em silêncio desconfortável. Quando terminaram, se despediram rapidamente. Daniel saiu do restaurante e foi direto para o carro onde a investigadora Renata o esperava. Ela tirou o microfone dele. E então, Renata balançou a cabeça. Nada óbvio. Ele pareceu genuinamente surpreso e chocado. Ou é um ator muito bom ou realmente não sabia de nada. Daniel socou o painel do carro com frustração. Então quem? Quem foi? Calma. Vamos analisar a gravação com cuidado. Às vezes o que não é dito é mais importante que o que é dito. Enquanto isso, Carlos Bittencourt estava seguindo outra linha de investigação. Ele tinha começado a vasculhar a vida financeira de todas as pessoas na lista e encontrou algo interessante. Júlia Mendes, a secretária executiva, tinha feito depósitos em dinheiro significativos nos últimos anos, valores que não batiam com o salário dela. Carlos apresentou as descobertas para Daniel numa reunião noturna no escritório. Mostrou extratos bancários, datas, valores. Olha aqui. Depósitos de 5 mil, 10 mil reais, sempre em dinheiro, sempre em datas específicas. E quando cruzei com o calendário, percebi um padrão. Os depósitos aconteciam sempre, alguns dias depois de você viajar a trabalho ou depois de eventos importantes da empresa. Daniel arregalou os olhos. Júlia, ela trabalha comigo há 10 anos. Exatamente. Tempo suficiente para ganhar confiança. Acesso suficiente para saber de tudo. Daniel sentiu a raiva crescer, mas também a dúvida. E se fosse coincidência? E se Júlia tivesse outro trabalho nas horas vagas? E se fosse dinheiro de família? Carlos balançou a cabeça. Já investiguei tudo isso. Ela não tem outro trabalho. A família dela é de classe média baixa, não tem de onde vir esse dinheiro. E tem mais. Ela apagou e-mails.
Muitos, do período logo antes e logo depois do desaparecimento de Marina. Daniel respirou fundo. Precisamos contar para a polícia. Já contei. Vão chamá-la para depoimento amanhã. No dia seguinte, Júlia Mendes foi convocada para depor na delegacia. Daniel não estava presente, mas a investigadora Renata o manteve informado. Júlia chegou nervosa, suando frio, olhando para os lados, como se esperasse ser atacada a qualquer momento. Quando perguntaram sobre os depósitos, ela começou a gaguejar. Tentou inventar histórias. Disse que era dinheiro de um tio que morava no interior. Depois mudou a versão. Disse que vendia cosméticos nas horas vagas. As histórias não batiam. E quando mostraram os e-mails apagados, ela desmoronou. Tá bom, eu vou falar. E foi então que a verdade começou a sair. Júlia admitiu que recebia dinheiro para passar informações. Sobre a rotina de Daniel, sobre Marina, sobre viagens, compromissos, horários, mas jurava que não sabia para que as informações eram usadas. Achava que era para alguém que queria fazer espionagem industrial. Nunca imaginou que seria para algo assim. Quem te pagava? Investigadora Renata perguntou com a voz dura. Júlia estava chorando. Um homem. Nunca vi o rosto dele. A gente se comunicava por e-mail. Endereços que mudavam sempre. O pagamento era deixado em lugares combinados, envelopes com dinheiro. Eu nunca soube quem era. Como você recebia as instruções? Por mensagem criptografada. Aplicativo que apagava tudo depois de 24 horas. Investigadora Renata sabia que isso ia dificultar. Mas havia algo. Júlia, você ainda tem esse aplicativo no celular? Júlia hesitou. Depois assentiu. Tenho. Entreguei o celular. Agora. Júlia tirou o celular da bolsa com as mãos tremendo e entregou. Investigadora Renata passou para a equipe técnica imediatamente. Se conseguissem recuperar alguma mensagem, algum rastro digital, poderia levá-los ao mandante. Enquanto isso, Daniel foi informado de tudo. Sentiu uma mistura de traição e alívio. Traição porque Júlia era alguém em quem confiava. Alívio porque finalmente tinha uma pista concreta. Mas ainda havia a pergunta mais importante. Quem estava por trás disso tudo? A resposta começou a surgir quando a equipe técnica conseguiu recuperar fragmentos de mensagens do celular de Júlia. Eram códigos, números, instruções vagas. Mas havia um detalhe. Um número de conta bancária mencionado numa das mensagens. Quando rastrearam essa conta, descobriram que pertencia a uma empresa fantasma. E quando investigaram quem eram os donos dessa empresa fantasma, chegaram a um nome que fez o sangue de Daniel gelar. Antônio Cardoso, o motorista. Antônio tinha sido motorista pessoal de Daniel e Marina por 3 anos. Conhecia cada rua que eles frequentavam. Sabia exatamente onde Marina estaria em cada momento do dia. E, mais importante, tinha acesso físico a ela. Foi ele quem a deixou no estacionamento naquela terça-feira fatídica. Quando a polícia foi até a casa de Antônio para interrogá-lo, descobriram que ele tinha fugido. A casa estava vazia. Vizinhos disseram que não o viam há semanas. Emitiram um mandado de prisão. Colocaram o nome dele na lista de procurados. Mas Antônio havia desaparecido. Daniel queria sair às ruas e procurar ele pessoalmente. Queria encontrá-lo e fazer justiça com as próprias mãos. Mas Carlos o convenceu a deixar a polícia trabalhar. Se você agir por impulso, vai atrapalhar a investigação. Pior, pode acabar sendo acusado de obstrução de justiça ou coisa pior. Deixa a polícia fazer o trabalho deles. Daniel obedeceu a contragosto, mas jurou para si mesmo que quando encontrassem Antônio, ele ia olhar nos olhos dele e perguntar por quê. Por que fazer aquilo? Por dinheiro? Por vingança? Por que destruir vidas? Enquanto a caçada a Antônio acontecia, Marina continuava escrevendo. E numa tarde, ela mostrou algo para Daniel que mudou tudo. Era um nome que ela tinha ouvido ser mencionado várias vezes durante o cativeiro. Valdemar. Daniel franziu a testa. Valdemar? Eu não conheço nenhum Valdemar. Marina também não. Mas o nome era repetido com reverência, como se fosse alguém importante. O chefe. A pessoa que mandava em tudo.
Daniel passou o nome para Carlos e para a polícia. Começaram a investigar. Cruzaram dados. Procuraram em registros criminais. E finalmente encontraram. Valdemar Costa. 58 anos. Ficha criminal extensa. Envolvimento com organizações voltadas para crimes financeiros. Havia sido preso 2 vezes, mas sempre conseguia sair por tecnicalidades jurídicas. Atualmente, morava em Foz do Iguaçu, perto da fronteira. Lugar perfeito para alguém que precisasse fugir rapidamente se necessário. A polícia montou uma operação para prendê-lo, mas tinham que ser cuidadosos. Valdemar tinha contatos, recursos e, principalmente, experiência em escapar da justiça. Não podiam dar nenhum passo em falso. Daniel queria participar da operação. Queria estar lá quando prendessem o homem que tinha destruído sua vida. Mas o delegado Tavares foi categórico. Senhor Andrade, você não é policial. Não pode participar de operações. Deixe isso com a gente. Daniel teve que aceitar, mas fez Carlos prometer que ia mantê-lo informado de cada passo. A operação foi marcada para uma quinta-feira de manhã. Equipes especializadas cercaram a casa de Valdemar em Foz do Iguaçu. Invadiram simultaneamente e encontraram ele tentando fugir pelos fundos. Valdemar Costa foi preso e, com ele, apreenderam computadores, documentos, pendrives, um verdadeiro arsenal de provas. Quando começaram a analisar o material, descobriram a dimensão real da organização. Não era apenas sobre Marina, eram dezenas de mulheres, dezenas de famílias destruídas, um esquema que funcionava há mais de 15 anos. Quando Daniel soube, sentiu náusea. 15 anos. Quantas vidas destruídas, quantas famílias arrasadas. Mas havia algo que ainda não fazia sentido. Valdemar era o chefe da operação. Antônio era o executor. Júlia era a informante. Mas havia uma peça faltando. Alguém com dinheiro e poder suficiente para manter tudo funcionando. Alguém que financiava a operação. E foi investigando as contas bancárias de Valdemar que finalmente encontraram. Transferências regulares vindas de uma empresa de investimentos. E quando investigaram quem era o dono dessa empresa, Daniel sentiu o chão desaparecer debaixo dos pés. Cláudio Andrade, seu irmão. Não podia ser verdade. Tinha que ser um erro. Cláudio era seu irmão mais novo. Sempre foram próximos. Cláudio era padrinho de casamento dele com Marina. Como ele poderia estar envolvido nisso? Mas as provas estavam lá. Transferências, e-mails, documentos, tudo apontando para Cláudio como o financiador da operação. Quando a polícia foi prender Cláudio, Daniel insistiu em estar presente. Precisava ouvir da boca do próprio irmão. Precisava entender. Chegaram à casa de Cláudio numa manhã de sexta-feira. Ele estava tomando café quando a polícia invadiu. Não resistiu. Apenas olhou para Daniel com uma expressão vazia. Por quê? Foi a única palavra que Daniel conseguiu dizer. Cláudio sorriu. Um sorriso frio, sem vida. Porque você sempre teve tudo. A empresa, o dinheiro, a mulher perfeita. E eu? Eu sempre fui a sombra, o irmão esquecido. Então decidi que se eu não podia ter o que você tinha, ia destruir. Daniel sentiu vontade de vomitar. Você destruiu a vida de dezenas de pessoas por inveja? Cláudio deu de ombros. Não foi só inveja, foi negócio também. Dava muito dinheiro. Mas admito que com Marina foi pessoal. Queria que você sofresse como eu sofri a vida inteira sendo comparado com você. Daniel avançou para cima do irmão, mas os policiais o seguraram. Cláudio foi levado. E Daniel ficou ali, no meio da sala, tentando processar que o próprio sangue havia sido o responsável por tudo. Quando voltou para o hospital e contou para Marina, ela chorou. Não de tristeza, mas de alívio. Finalmente sabiam a verdade. Finalmente os responsáveis iam pagar. E enquanto Daniel a abraçava, sentindo o corpo dela tremer de emoção, fez uma promessa. Ia transformar toda aquela dor em algo positivo. Ia garantir que nenhuma outra família passasse pelo que eles passaram. A verdade estava finalmente revelada, mas a jornada de reconstrução estava apenas começando. Os meses que se seguiram às prisões foram um turbilhão de emoções contraditórias. Alívio por finalmente conhecer a verdade.
raiva pela traição do próprio sangue, tristeza pelas vidas destruídas e, acima de tudo, a necessidade urgente de reconstruir o que havia sido quebrado. O julgamento de Cláudio Andrade virou manchete nacional. Os jornais não poupavam detalhes sobre o irmão invejoso que havia arquitetado um esquema criminoso apenas para fazer o irmão mais velho sofrer. As redes sociais ferviam com opiniões divididas. Alguns sentiam pena de Cláudio, achando que ele era apenas um homem amargurado que havia perdido o controle. Outros pediam a pena máxima, dizendo que inveja não justificava destruir dezenas de vidas. Daniel não acompanhou o julgamento pessoalmente. Não suportava a ideia de estar na mesma sala que o irmão. Mas Carlos Bittencourt ia todos os dias e o mantinha informado. Cláudio não demonstrava arrependimento. Sentava-se no banco dos réus com aquela mesma expressão vazia, como se nada daquilo o afetasse. Quando teve a chance de falar em sua defesa, apenas repetiu o que já havia dito, que sempre viveu à sombra do irmão, que nunca foi reconhecido, que a inveja o consumiu até ele se tornar outra pessoa. O juiz não teve piedade. Sentenciou Cláudio a 32 anos de prisão por associação criminosa, sequestro, cárcere privado e uma lista extensa de outros crimes. Valdemar Costa recebeu 40 anos. Antônio Cardoso, que foi capturado uma semana depois tentando cruzar a fronteira para o Paraguai, pegou 28 anos. Júlia Mendes, por ter colaborado com a investigação, teve a pena reduzida para 12 anos, com possibilidade de progressão de regime. Quando a sentença foi anunciada, Daniel estava em casa com Marina. Ela já tinha recebido alta do hospital e estava morando novamente na mansão em Ecoville, mas a casa não era mais a mesma. Eles haviam reformado tudo, pintado as paredes de cores diferentes, trocado os móveis, colocado plantas novas no jardim. Era como se estivessem tentando apagar os fantasmas do passado, reconstruindo o presente. Marina ainda fazia terapia 3 vezes por semana com a doutora Cecília. Os pesadelos continuavam. Havia noites em que ela acordava gritando, suando frio, achando que ainda estava no buraco escuro. Daniel sempre estava ao lado. Segurava ela, acalmava, repetia que estava tudo bem agora, que ela estava segura. E aos poucos as crises foram ficando menos frequentes. Mas havia cicatrizes que não eram visíveis. Marina tinha desenvolvido medo de lugares fechados. Não conseguia entrar em elevadores. Evitava porões e garagens subterrâneas. Tinha dificuldade em confiar nas pessoas. Olhava para cada rosto desconhecido como se fosse uma ameaça em potencial. A doutora Cecília explicou que era normal, que levaria anos para ela se sentir completamente segura de novo, se é que um dia se sentiria. Isabela continuava sendo uma presença constante na vida deles. Daniel havia cumprido a promessa de cuidar dela e da avó. Pagou todos os tratamentos médicos de Dona Benedita, que estava com problemas no coração. Matriculou Isabela numa escola particular excelente. E mais, importante, a tratava como parte da família. Marina, que não podia ter filhos por complicações médicas antigas, havia se apegado à menina de uma forma profunda. Via nela a filha que nunca teve. E Isabela, que havia crescido sem mãe, encontrou em Marina uma figura materna que sempre desejou. Aos domingos, elas faziam almoços juntas. Isabela ajudava Marina na cozinha, aprendendo receitas, conversando sobre a escola, sobre sonhos, sobre a vida. Daniel observava aquelas cenas e sentia o coração aquecer. No meio de toda a tragédia, algo bonito havia nascido. Uma família que não era de sangue, mas de escolha. Foi numa dessas tardes de domingo que Marina tomou uma decisão que mudaria tudo. Estava sentada no jardim com Daniel, vendo Isabela brincar com o cachorro que haviam adotado recentemente, quando disse em voz baixa: "Eu quero fazer alguma coisa. Algo que dê sentido a tudo que aconteceu." Daniel segurou a mão dela. "O que você tem em mente?" Marina respirou fundo. "Quero criar uma fundação para ajudar outras vítimas, para procurar pessoas desaparecidas, para dar suporte a famílias que estão passando pelo que a gente passou." Daniel olhou para ela com admiração. "Você tem certeza? Isso vai te expor. Vai fazer você reviver tudo de novo." Marina assentiu. "Eu sei.
Mas se eu conseguir ajudar pelo menos uma pessoa a não passar 7 anos num buraco escuro, vai ter valido a pena. E foi assim que nasceu a Fundação Semear Esperança. Daniel colocou recursos significativos da própria empresa para financiar o projeto. Contrataram uma equipe especializada, advogados, psicólogos, investigadores particulares, assistentes sociais. O objetivo era claro: localizar pessoas desaparecidas e dar suporte emocional e financeiro para as famílias. A notícia da fundação se espalhou rapidamente. Centenas de famílias entraram em contato. Cada história era uma facada no coração. Mães procurando filhas que haviam sumido a caminho da escola. Pais procurando filhos que saíram para trabalhar e nunca voltaram. Irmãos, primos, amigos. Uma lista interminável de dor e esperança. Marina atendia pessoalmente muitos dos casos. Ouvia as histórias, segurava as mãos das pessoas, chorava junto com elas. E então direcionava para a equipe investigar. Nem todos os casos tinham final feliz. Muitos descobriram verdades dolorosas, mas alguns tiveram o mesmo desfecho milagroso que Marina teve. O primeiro resgate aconteceu 3 meses depois da fundação ser criada. Uma jovem de 22 anos, desaparecida há 1 ano, foi encontrada, em condições semelhantes às de Marina, mantida em cativeiro, dopada, esperando um destino incerto. Quando a equipe da fundação, trabalhando junto com a polícia, conseguiu resgatá-la e devolvê-la para a família, Marina chorou por horas. Chorou de alívio, de felicidade, de gratidão por poder fazer a diferença. Daniel observava Marina se transformar. A mulher que havia sido resgatada, quebrada e assustada, estava renascendo como uma guerreira, uma líder, uma voz para aqueles que não tinham voz. E ele se apaixonava por ela de novo a cada dia. Não era a mesma paixão de antes. Era algo mais profundo, mais verdadeiro, forjado na dor e na superação. Mas nem tudo era fácil. Havia dias em que Marina queria desistir, dias em que o peso de ouvir tantas histórias tristes a derrubava. Nesses dias, Daniel estava lá. Lembrava ela de por que haviam começado, lembrava ela de cada vida salva. E lentamente, Marina encontrava forças para continuar. Isabela, que agora tinha 12 anos, também se envolveu com a fundação. Começou ajudando com tarefas simples: organizar documentos, atender telefone, fazer café para a equipe. Mas Marina viu potencial nela. Via aquela mesma determinação que ela própria tinha. Então começou a ensinar Isabela sobre o trabalho. Levava ela para reuniões, explicava os processos, mostrava como cada peça se encaixava. Foi Isabela quem sugeriu que a fundação criasse um programa específico para crianças que haviam perdido pais ou familiares para desaparecimentos. Crianças que, como ela, cresceram com esse buraco na alma. Marina achou a ideia genial. Montaram grupos de apoio, oficinas de arte-terapia, acompanhamento psicológico gratuito. E viram dezenas de crianças começarem a se curar. 1 ano depois do resgate de Marina, a fundação já havia ajudado a localizar 15 pessoas desaparecidas. 8 estavam vivas e foram resgatadas. 7, infelizmente, já haviam partido, mas pelo menos as famílias puderam ter respostas e fazer o luto adequadamente. Cada caso era tratado com respeito, dedicação e amor. A história de Marina virou livro. Uma jornalista chamada Patrícia Duarte propôs escrever uma biografia autorizada. Marina hesitou no início. Não queria ser vista como vítima. Não queria que as pessoas sentissem pena dela. Mas Patrícia a convenceu de que não seria sobre vitimização. Seria sobre resiliência, sobre reconstrução, sobre transformar dor em propósito. O livro chamado 7 anos de escuridão, um renascer de luz, foi lançado numa noite chuvosa de outubro. A livraria estava lotada. Jornalistas, curiosos, famílias que a fundação havia ajudado, todos queriam estar ali. Marina estava nervosa. Daniel segurava a mão dela, dando força. Quando chegou a hora dela falar, subiu ao pequeno palco montado entre as estantes de livros e olhou para a plateia. Começou falando sobre o dia em que foi sequestrada. Sobre os 7 anos que passou achando que o mundo havia se esquecido dela.
sobre o momento em que foi encontrada, e então falou sobre Isabela, sobre a menina corajosa que acreditou no que ninguém mais acreditaria, sobre como aquela criança havia mudado não apenas a vida dela, mas de dezenas de outras pessoas. Isabela estava na primeira fileira, ao lado de Dona Benedita. Quando Marina a mencionou, todos se viraram para olhar. A menina ficou vermelha de vergonha, mas também visivelmente orgulhosa. Dona Benedita segurou a mão da neta com força, os olhos brilhando de lágrimas. Marina terminou o discurso dizendo que o livro não era só dela, era de todas as pessoas que desaparecem todos os dias, de todas as famílias que ficam sem respostas, de todos aqueles que se recusam a desistir da esperança. A plateia aplaudiu de pé, e Marina, pela primeira vez em muito tempo, sentiu que havia encontrado seu lugar no mundo. O livro vendeu milhares de cópias nas primeiras semanas. A renda foi toda revertida para a fundação. Com o dinheiro, expandiram as operações. Abriram escritórios em outras cidades do Paraná. Depois, em Santa Catarina. E então, em São Paulo. O trabalho crescia exponencialmente. Mas Marina fazia questão de manter o toque pessoal. Continuava atendendo famílias. Continuava indo pessoalmente em alguns resgates. Daniel se preocupava. Achava que ela estava se sobrecarregando. Mas Marina dizia que precisava fazer aquilo, que cada vida salva era uma forma de curar a própria ferida. Foi num desses resgates que Marina teve um momento de revelação. Estavam numa operação em Ponta Grossa, tentando localizar uma mulher de 35 anos desaparecida há 2 anos. A equipe da fundação, trabalhando com a polícia, havia rastreado ela até um galpão abandonado nos arredores da cidade. Quando invadiram e encontraram a mulher, viva mas debilitada, Marina foi a primeira a entrar. A mulher estava no chão, suja, magra, assustada. Quando viu Marina, começou a chorar. Marina se ajoelhou ao lado dela, segurou o rosto dela com as mãos. Você está segura agora. Acabou. Você vai voltar para casa. A mulher agarrou Marina, com força. Como você sabia? Como você me encontrou? Marina sorriu através das lágrimas. Porque alguém me encontrou. E agora é minha vez de encontrar os outros. Naquele momento, Marina entendeu completamente o propósito de tudo que havia passado. Não foi à toa. Não foi apenas sofrimento sem sentido. Foi preparação. Foi transformação. Foi o universo moldando ela para se tornar exatamente o que ela precisava ser. Uma farol de esperança para aqueles perdidos na escuridão. Quando voltaram para Curitiba, Daniel percebeu que Marina estava diferente. Havia uma paz nela que ele não via há muito tempo. Perguntou o que havia mudado. Ela respondeu com simplicidade. Eu perdoei. Perdoou quem? Cláudio. Valdemar. Todos eles. Não porque merecem, mas porque eu mereço viver sem carregar esse peso. Daniel ficou em silêncio. Ele ainda não havia chegado nesse ponto. Ainda sentia raiva quando pensava no irmão. Mas admirava Marina por ter conseguido. Sabia que um dia, talvez, ele também chegaria lá. Os anos passaram. A fundação cresceu e se tornou referência nacional em busca de desaparecidos. Marina dava palestras, participava de documentários, inspirava pessoas. Isabela terminou o ensino médio com honras e decidiu cursar psicologia, querendo ajudar ainda mais através da fundação. Dona Benedita, com a saúde estabilizada graças aos tratamentos, passou a trabalhar como voluntária na cozinha comunitária que a fundação mantinha. Daniel vendeu parte da construtora e passou a se dedicar integralmente à fundação também. Descobriu que havia mais satisfação em salvar vidas do que em construir prédios. E junto com Marina, formaram uma dupla imbatível. Numa tarde de dezembro, 5 anos depois do resgate de Marina, eles estavam sentados no jardim de casa. O sol se punha laranja no horizonte. Isabela estava dentro, estudando para uma prova. O cachorro dormia aos pés deles. E pela primeira vez em muito tempo, havia silêncio. Não o silêncio pesado da dor, mas o silêncio leve da paz. Marina apoiou a cabeça no ombro de Daniel. Você acha que valeu a pena? Daniel beijou o topo da cabeça dela.
Nada do que aconteceu valeu a pena. Você não merecia passar por aquilo. Ninguém merece. Mas o que vocês fizeram com a dor, a forma como transformaram isso em algo maior, isso sim valeu a pena. Marina fechou os olhos. Às vezes eu ainda tenho pesadelos. Ainda acordo achando que estou naquele buraco. E aí olho ao redor, vejo você, vejo Isabela, vejo tudo que construímos e percebo que a escuridão não venceu. A gente venceu. Daniel apertou a mão dela. A gente venceu. E vamos continuar vencendo. Uma vida de cada vez. E assim, eles ficaram, observando o sol se pôr, sabendo que amanhã nasceria um novo dia. E com ele novas oportunidades de fazer a diferença. De transformar dor em esperança. De semear luz onde antes só havia escuridão. A jornada não havia sido fácil. As cicatrizes permaneciam. Mas junto com elas vinha a força, a sabedoria, a certeza de que mesmo nas piores situações havia sempre uma escolha. Podiam deixar a tragédia defini-los ou podiam usá-la para se redefinir. E eles escolheram se redefinir, todos os dias, em cada resgate, em cada abraço, em cada vida tocada, porque no final não era sobre o que aconteceu com eles, era sobre o que eles fizeram a partir daquilo. E o que fizeram foi extraordinário. A história de Daniel e Marina se tornou símbolo de resiliência em todo o país. Mas para eles não era sobre simbolismo, era sobre realidade, sobre acordar todos os dias e escolher continuar, escolher lutar, escolher acreditar que valia a pena. E enquanto o sol terminava de se pôr naquele fim de tarde de dezembro, eles sabiam que a verdadeira vitória não estava em ter sobrevivido, estava em ter aprendido a viver de novo, plenamente, intensamente, gratamente, porque 7 anos de escuridão haviam ensinado o valor da luz. E agora, eles eram portadores dessa luz para todos aqueles que ainda vagavam no escuro, esperando ser encontrados. A esperança, afinal, era a última que morria. E enquanto houvesse pessoas como Marina, Daniel e Isabela no mundo, a esperança jamais morreria. Ela seria sempre semeada, sempre cultivada, sempre florescendo nos lugares mais improváveis, transformando tragédias em triunfos, dor em propósito e escuridão em luz. 10 anos haviam se passado desde aquela sexta-feira que mudou tudo. 10 anos desde que uma menina franzina de 11 anos teve a coragem de acreditar no impossível e transformar a vida de todos ao seu redor. O calendário marcava uma data especial. Era o aniversário da Fundação Semear Esperança. Uma década de trabalho incansável, uma década de vidas reconstruídas, uma década de esperança plantada nos corações mais feridos. A cerimônia de comemoração seria no auditório principal da Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Mais de 500 pessoas confirmaram presença. Famílias que a Fundação havia ajudado, voluntários, parceiros, autoridades, jornalistas. E, claro, as 3 pessoas que haviam iniciado tudo aquilo: Daniel, Marina e Isabela. Marina acordou cedo naquela manhã. Mesmo depois de todos esses anos, ainda havia noites em que os pesadelos voltavam. Mas agora eles eram raros, espaçados, quase como ecos distantes de uma vida que parecia pertencer a outra pessoa. Levantou-se com cuidado para não acordar Daniel, que dormia profundamente ao lado. Foi até a janela e abriu as cortinas. O sol começava a nascer, tingindo o céu de tons rosados e alaranjados. Curitiba acordava devagar, como sempre. E ela respirou fundo, sentindo gratidão por estar viva para ver mais um amanhecer. Daniel acordou alguns minutos depois. Encontrou Marina ainda parada na janela, perdida em pensamentos. Aproximou-se por trás e a abraçou com carinho. Está nervosa com hoje? Marina apoiou-se nele. Um pouco. É muita coisa para processar. 10 anos. 137 pessoas encontradas. 82 ainda vivas. Milhares de famílias atendidas. Às vezes eu me pergunto se isso é real ou se vou acordar e descobrir que foi tudo um sonho. Daniel beijou o topo da cabeça dela. É real, tudo isso é muito real e é obra sua. Marina virou-se para encará-lo. Nossa,
É obra nossa, sua, minha, de Isabela, de cada pessoa que acreditou nesse projeto. Sozinha eu não teria conseguido nada. Eles ficaram ali abraçados por alguns minutos, apenas sentindo a presença um do outro. Depois de tudo que passaram, haviam aprendido a valorizar os momentos simples. Um abraço, um silêncio compartilhado, a sensação de segurança de estarem juntos. Isabela chegou para o café da manhã já arrumada. Agora com 21 anos, cursando o último ano de psicologia, ela havia se tornado uma jovem confiante, articulada e profundamente comprometida com a causa da fundação. Os cabelos, antes sempre despenteados, agora eram cuidados com carinho. As roupas, antes grandes demais, agora eram escolhidas com atenção. Mas os olhos continuavam os mesmos, aqueles olhos sérios, antigos, que enxergavam além das aparências. Bom dia, família. Isabela sorriu ao sentar-se à mesa. Estão prontos para o grande dia? Marina serviu café para ela. Estamos. E você? Como está se sentindo? Isabela pegou uma fatia de pão. Orgulhosa, feliz e também pensativa. Ontem à noite fiquei olhando fotos antigas, de quando tudo começou. Eu era tão pequena, mal entendia o que estava acontecendo. E agora olho para tudo o que construímos e fico impressionada. Daniel sentou-se com elas. Você sabe que nada disso existiria sem você, não sabe? Isabela desviou o olhar com modéstia. Eu só fiz o que tinha que ser feito. Qualquer pessoa faria o mesmo. Marina balançou a cabeça. Não, Isabela. Qualquer pessoa não faria. Você tinha 11 anos e teve a coragem que adultos não tiveram. Você confiou no próprio instinto quando todos ao redor ignoravam os sinais. E, acima de tudo, você acreditou que uma vida poderia ser salva. Isso não é pouca coisa. Isabela sorriu, os olhos brilhando. Então acho que a gente formou uma boa equipe. A melhor, Daniel concordou. Terminaram o café conversando sobre os preparativos para a cerimônia. Marina revisaria o discurso mais uma vez. Daniel conferiria se todos os homenageados estavam confirmados. Isabela cuidaria da apresentação do vídeo comemorativo que haviam preparado. Enquanto se arrumavam, cada um no próprio quarto, Marina parou diante do espelho. Observou o próprio reflexo. As marcas do tempo estavam lá. Fios brancos começando a aparecer nos cabelos, rugas sutis ao redor dos olhos, mas havia algo mais. Um brilho que não existia antes. Uma força que vinha de dentro. Ela não era mais a mulher que foi sequestrada 10 anos atrás. Era alguém novo, alguém forjado na dor, mas renascido na esperança. Vestiu um vestido azul marinho simples, mas elegante. Prendeu os cabelos num coque baixo. Colocou os brincos que Daniel havia dado de presente no aniversário dela. E quando se olhou novamente no espelho, viu uma sobrevivente, uma guerreira, uma mulher que havia olhado para a escuridão e decidido criar luz. Quando chegaram ao auditório da universidade, 3 horas antes do evento começar, a equipe da fundação já estava lá organizando tudo. Faixas com o logotipo penduradas, cadeiras alinhadas, telão montado para a apresentação, flores decorando o palco. Tudo estava perfeito. Patrícia Duarte, a jornalista que havia escrito a biografia de Marina e agora trabalhava como diretora de comunicação da fundação, veio correndo ao vê-los chegar. Graças a Deus vocês chegaram. Tenho 1000 coisas para revisar. Marina, seu discurso está pronto? Daniel confirmou os homenageados? Isabela, o vídeo está rodando bem? Eles riram da ansiedade dela, mas confirmaram que estava tudo sob controle. Patrícia soltou um suspiro de alívio e voltou a correr de um lado para o outro, garantindo que cada detalhe estivesse impecável. As portas se abriram às 2 da tarde. As pessoas começaram a entrar. Famílias inteiras, alguns vestidos formalmente, outros com roupas mais simples, mas todos com a mesma expressão: gratidão, esperança, pertencimento. Marina cumprimentava cada pessoa que entrava, abraçava, ouvia histórias. Algumas famílias ela conhecia pessoalmente, haviam trabalhado juntos em casos específicos. Outras ela estava conhecendo pela primeira vez. Mas todas compartilhavam algo em comum. A fundação havia tocado suas vidas de alguma forma.
Uma senhora de cabelos brancos, apoiada numa bengala, aproximou-se de Marina com lágrimas nos olhos. Senhora Marina, eu precisava agradecer pessoalmente. Vocês encontraram minha filha. Depois de 4 anos sem notícias, eu achava que nunca mais ia vê-la. Mas vocês não desistiram, e agora ela está aqui comigo. Ao lado da senhora, uma jovem de uns 25 anos sorriu timidamente. Marina abraçou as duas com força, sentindo o próprio coração apertar. Nós apenas fizemos o que era certo. Fico feliz que vocês estejam juntas de novo. A senhora segurou o rosto de Marina com as mãos trêmulas. Você é um anjo de verdade. Marina balançou a cabeça. Não sou anjo. Sou apenas alguém que passou pelo mesmo sofrimento e decidiu que ninguém mais precisava passar sozinho. Quando finalmente todos se acomodaram e a cerimônia começou, o silêncio tomou conta do auditório. Patrícia subiu ao palco para fazer a abertura. Falou brevemente sobre a história da fundação, sobre como tudo começou com uma tragédia pessoal e se transformou num movimento de alcance nacional. E então chamou Marina ao palco. Marina subiu os degraus com as pernas tremendo. Não importava quantas vezes falasse em público, ainda ficava nervosa. Posicionou-se atrás do microfone. Olhou para a plateia. Centenas de rostos olhando de volta. Esperançosos, atentos, presentes. Respirou fundo e começou. Há 10 anos, eu estava num lugar muito escuro. Literalmente. Passei 7 anos da minha vida num buraco, dopada, esquecida, achando que o mundo havia me abandonado. 7 anos é muito tempo. Tempo suficiente para perder a esperança, para esquecer quem você é, para aceitar que aquele sofrimento era tudo o que restava da sua vida. Ela fez uma pausa. A emoção começava a apertar a garganta, mas continuou. Mas aí apareceu uma menina, uma criança de 11 anos que não me conhecia, que não devia nada para mim, que poderia simplesmente ter ignorado os sinais e seguido com a própria vida. Mas ela não ignorou, ela investigou, ela acreditou e ela teve a coragem de contar para alguém que poderia fazer a diferença. Essa menina salvou minha vida, e ao fazer isso, ela não apenas me trouxe de volta, ela deu início a algo muito maior. Marina olhou para Isabela, que estava sentada na primeira fileira. A jovem tinha os olhos cheios de lágrimas. Isabela, pode subir aqui, por favor? Isabela hesitou, mas Dona Benedita, sentada ao lado dela, deu um empurrãozinho carinhoso. A jovem se levantou e subiu ao palco. Marina a abraçou forte antes de continuar. Esta jovem não é apenas a razão de eu estar viva hoje. Ela é a inspiração por trás de tudo que fazemos. Porque se uma criança de 11 anos teve coragem de enfrentar o medo e fazer o que era certo, então nós, adultos, não temos desculpa para não fazer o mesmo. A Fundação Semear Esperança existe porque Isabela nos mostrou que uma única pessoa pode mudar tudo, que acreditar é o primeiro passo, e que nenhuma vida é insignificante demais para ser salva. A plateia aplaudiu. Isabela enxugou as lágrimas, claramente emocionada. Marina continuou. Nesses 10 anos, conseguimos localizar 137 pessoas desaparecidas. 82 estavam vivas e puderam voltar para suas famílias. 55, infelizmente, já haviam partido, mas pelo menos suas famílias puderam ter respostas e fazer o luto adequadamente. Atendemos mais de 3.000 famílias. Demos suporte psicológico, financeiro, jurídico. Criamos grupos de apoio, programas para crianças, campanhas de conscientização. E nada disso teria acontecido se não fosse pela coragem de uma menina e pela generosidade de cada pessoa que acreditou nesse projeto. Daniel estava na plateia, observando Marina com orgulho. Ela havia percorrido um caminho inimaginável, de vítima a líder, de sobrevivente a inspiração. E ele se sentia privilegiado por estar ao lado dela em cada passo dessa jornada. Marina olhou diretamente para ele enquanto falava. E ao meu marido, Daniel, o homem que nunca desistiu de me procurar mesmo quando todos diziam que era inútil. O homem que transformou a dor em propósito, que colocou recursos, tempo, amor e dedicação nesse projeto.
que me segurou nos dias em que eu queria desistir e que me lembrou todos os dias de que valia a pena continuar. Daniel sentiu as próprias lágrimas caírem. Acenou discretamente, incapaz de falar. Marina finalizou o discurso. Esta fundação não é minha, não é de Daniel, não é de Isabela. Esta fundação é de cada família que passou pela dor do desaparecimento, de cada pessoa que se recusou a desistir, de cada voluntário que doou tempo, de cada doador que contribuiu financeiramente, de cada profissional que trabalha conosco. Esta fundação é de todos nós, e enquanto houver uma única pessoa desaparecida no Brasil, enquanto houver uma única família esperando respostas, nós estaremos aqui, semeando esperança, acendendo luz na escuridão, provando que ninguém é esquecido enquanto houver alguém disposto a procurar. A plateia se levantou. O aplauso foi ensurdecedor. Marina e Isabela se abraçaram no palco, chorando. Daniel subiu para se juntar a elas, e ali os três ficaram abraçados enquanto centenas de pessoas aplaudiam de pé, muitas chorando também, todas sentindo a força daquele momento. Depois do discurso, foi exibido o vídeo comemorativo, imagens dos 10 anos de trabalho, fotos de pessoas resgatadas, depoimentos de famílias, números impressionantes e, no final, uma montagem emocionante mostrando Marina no dia em que foi encontrada, frágil e assustada, em contraste com a Marina de hoje, forte e determinada. Quando o vídeo terminou, houve uma salva de palmas ainda maior. Em seguida, começaram as homenagens. Famílias que a Fundação havia ajudado subiram ao palco para agradecer. Cada história era única, cada agradecimento era sincero, e cada palavra reforçava o propósito de tudo que haviam construído. Uma mãe, segurando a mão da filha adolescente que havia sido resgatada 2 anos atrás, falou com voz embargada. Vocês devolveram minha filha para mim. Quando ela desapareceu, eu perdi o chão. Não conseguia comer, dormir, viver. Achei que nunca mais ia vê-la. Mas vocês não desistiram. Investigaram, procuraram e a trouxeram de volta. Não tenho palavras para agradecer. Só posso dizer que vocês salvaram 2 vidas, a dela e a minha. Um pai de óculos e cabelos grisalhos compartilhou como a Fundação havia dado suporte psicológico para ele e a esposa depois de descobrirem que o filho, desaparecido há 3 anos, infelizmente não seria encontrado vivo. Vocês nos ajudaram a fazer o luto, a entender que não foi nossa culpa, a encontrar paz mesmo sem ter todas as respostas. O acompanhamento psicológico que recebemos salvou nosso casamento, salvou nossa saúde mental. Vocês cuidaram da gente quando estávamos completamente perdidos, e isso não tem preço. As histórias continuaram, cada uma mais tocante que a anterior. Marina ouvia tudo com atenção, guardando cada palavra no coração. Aquilo era o porquê de tudo, aquelas vidas tocadas, aquelas famílias reconstruídas, aquela esperança renovada. No final da cerimônia, Dona Benedita foi convidada ao palco. Aos 79 anos, ainda lúcida e enérgica apesar dos problemas de saúde, ela caminhou devagar até o microfone. Isabela a acompanhou segurando o braço dela com cuidado. Dona Benedita olhou para a plateia e sorriu. Eu sou só uma velhinha simples. Não tenho estudo, não tenho dinheiro. Passei a vida lavando roupa para fora, fazendo faxina, criando minha neta depois que minha filha desapareceu. A vida não foi fácil, mas Deus sempre cuidou da gente. E quando Isabela encontrou a senhora Marina, eu soube que Deus tinha um plano maior. Minha netinha, essa menina que vocês estão vendo aqui, toda bonita e formada, ela sempre foi especial. Desde pequena, via coisas que os outros não viam, sentia coisas que os outros não sentiam. E naquele dia, quando ela me disse que tinha encontrado uma mulher viva num buraco, eu acreditei. Porque Isabela nunca mentiu para mim. E hoje, olhando tudo isso, vendo quantas vidas foram salvas, quantas famílias foram reunidas, eu só posso agradecer a Deus por ter me dado uma neta tão especial. E agradecer ao senhor Daniel e à senhora Marina por terem acolhido a gente como família. Porque vocês são família, de verdade. Dona Benedita começou a chorar. Isabela a abraçou. Marina subiu ao palco também
e abraçou as duas. Daniel se juntou ao abraço, e ali, no palco, sob os aplausos emocionados de centenas de pessoas, aquela família que não era de sangue, mas de escolha, celebrou tudo o que haviam construído juntos. Quando a cerimônia terminou e as pessoas começaram a sair, muitas pararam para conversar, para agradecer mais uma vez, para tirar fotos. Marina, Daniel e Isabela ficaram até o final, cumprimentando cada pessoa, ouvindo cada história, compartilhando cada abraço. Já era noite quando finalmente saíram do auditório. O céu estava estrelado. O ar frio característico de Curitiba refrescava o rosto. Eles caminharam em silêncio até o carro, exaustos, mas felizes. No caminho para casa, Daniel dirigia enquanto Marina olhava pela janela. Isabela, no banco de trás, mexia no celular respondendo mensagens de parabéns que não paravam de chegar. Marina quebrou o silêncio. Sabe o que eu estava pensando? Daniel olhou rapidamente para ela antes de voltar a atenção para a rua. O quê? Que valeu a pena? Todo o sofrimento, toda a dor, todo o medo. Valeu a pena porque levou a isso, a esse momento, a essa família, a esse propósito. Se eu pudesse voltar atrás e evitar tudo o que aconteceu, eu não sei se faria. Porque aí nada disso existiria. Daniel segurou a mão dela. Você não merecia passar por aquilo, mas admiro sua força de transformar tragédia em triunfo. Isabela se inclinou para a frente, apoiando os braços no encosto dos bancos da frente. E eu admiro vocês dois por terem me dado uma família, por terem acreditado em mim quando eu era só uma criança desacreditada, por terem me mostrado que uma vida pode fazer diferença. Marina virou-se para olhar para Isabela. Você sempre fez diferença, desde o primeiro dia. Quando chegaram em casa, entraram juntos. A mansão estava iluminada, acolhedora. Não havia mais fantasmas ali, apenas memórias boas. O cachorro veio correndo para recebê-los, abanando o rabo. Eles se acomodaram na sala, cansados, mas satisfeitos. Daniel serviu vinho para ele e Marina, suco para Isabela. Brindaram. Há 10 anos de trabalho, há 137 vidas encontradas, há 3.000 famílias atendidas, e há muitos mais anos pela frente. Eles bateram as taças e beberam. E então, ficaram ali, conversando sobre o dia, rindo de momentos engraçados, comentando sobre pessoas que haviam conhecido. Era uma noite comum, mas ao mesmo tempo era extraordinária, porque representava tudo o que haviam conquistado. A normalidade, a paz, a felicidade simples de estar juntos. Mais tarde, quando Isabela já havia ido dormir e Daniel estava cochilando no sofá, Marina saiu para o jardim. O ar frio da noite a fez arrepiar, mas ela não se importou. Sentou-se no banco de madeira que haviam colocado perto das roseiras. Olhou para o céu estrelado e, pela primeira vez em muito tempo, permitiu-se lembrar. Lembrou do dia em que foi sequestrada, do medo, da dor, da solidão. Lembrou das noites intermináveis no escuro, das vezes em que quis desistir, das vezes em que rezou para que acabasse. Lembrou do momento em que foi encontrada, da confusão, do alívio, do choque de descobrir que tinha passado 7 anos naquele lugar. E então lembrou de tudo que veio depois: a recuperação, a terapia, o amor de Daniel, a chegada de Isabela em suas vidas, a criação da fundação, cada vida salva, cada família reunida, cada sorriso de gratidão, cada lágrima de alívio. As lágrimas começaram a cair, mas não eram lágrimas de tristeza. Eram lágrimas de libertação, de aceitação, de gratidão por ter sobrevivido, por ter superado, por ter transformado. Daniel apareceu na porta, viu Marina chorando no jardim e foi até ela. Sentou-se ao lado, não disse nada. Apenas a abraçou. E eles ficaram ali, sob as estrelas, 2 sobreviventes que haviam escolhido não apenas viver, mas viver plenamente. Os anos continuaram passando. A fundação cresceu ainda mais. Abriram escritórios em outros estados. Treinaram equipes especializadas. Criaram protocolos de busca mais eficientes. Desenvolveram parcerias com autoridades internacionais. O trabalho nunca parava.
porque o desaparecimento de pessoas nunca parava. Isabela se formou em psicologia com louvor, fez mestrado em trauma e recuperação e voltou para trabalhar integralmente na fundação, liderando o departamento de suporte psicológico. Sua tese sobre resiliência em vítimas de sequestro de longa duração foi publicada e se tornou referência na área. Dona Benedita viveu mais 7 anos depois da cerimônia de 10 anos. Partiu dormindo, tranquila, sabendo que a neta estava bem cuidada. O funeral foi pequeno, mas emocionado. Marina e Daniel estavam lá, segurando Isabela enquanto ela se despedia da avó. E na lápide, junto com o nome e as datas, escreveram Mulher, de fé que criou uma heroína. Daniel e Marina envelheceram juntos. Os cabelos ficaram completamente brancos, as rugas se aprofundaram, os passos ficaram mais lentos, mas o amor cresceu. A cada ano, a cada desafio superado, a cada vitória celebrada. Numa tarde de outono, 20 anos depois do resgate de Marina, eles estavam sentados no mesmo banco do jardim. Isabela havia se casado recentemente e estava grávida do primeiro filho. A fundação havia acabado de completar 500 pessoas localizadas. E Marina, olhando para Daniel com aquele sorriso que ele amava, disse: Obrigada. Daniel franziu a testa. Por quê? Por nunca ter desistido de mim, por ter transformado a dor em algo bonito, por ter me dado uma vida que vale a pena viver. Daniel beijou a testa dela. Eu que agradeço, por você ter sobrevivido, por você ter lutado, por você ser quem você é. E ali, naquele jardim que testemunhou tantas transformações, eles permaneceram. 2 almas que haviam passado pelo inferno e escolhido construir o paraíso. Não um paraíso perfeito, livre de dores ou desafios, mas um paraíso real, feito de amor, propósito e esperança. A história deles não era sobre final feliz no sentido tradicional. Era sobre reconstrução, sobre escolhas, sobre transformar feridas em sabedoria e tragédia em legado, e enquanto o sol se punha mais uma vez sobre Curitiba, pintando o céu de cores impossíveis, Marina e Daniel sabiam que haviam cumprido o propósito. Não apenas sobreviveram, eles viveram. E ao viver inspiraram centenas de outras pessoas a fazer o mesmo, porque no final a verdadeira vitória não estava em evitar o sofrimento, estava em atravessá-lo e emergir do outro lado mais forte, mais compassivo, mais humano. E essa vitória eles haviam conquistado, juntos. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Daniel, Marina e Isabela tenha tocado profundamente o seu coração. Se você se emocionou com essa jornada de superação, deixe seu like, inscreva-se no canal e conte nos comentários qual momento mais marcou você. Foi a coragem de Isabela? A resiliência de Marina? O amor inabalável de Daniel? Todos os dias trazemos histórias intensas como essa, que revelam o lado mais profundo da alma humana, mostrando que mesmo nas situações mais difíceis, sempre há esperança. A vida pode nos derrubar, mas temos a escolha de nos levantar. E quando nos levantamos, podemos não apenas reconstruir a própria vida, mas ajudar outros a reconstruírem as suas. Essa é a mensagem que queremos deixar. Nunca desista. Nunca pare de acreditar. E nunca subestime o poder de uma única pessoa para fazer diferença no mundo. Te esperamos no próximo episódio, com mais uma história que vai mexer com suas emoções e te fazer refletir sobre o que realmente importa na vida.